Aí eu passei o culto todo indagando isso, né? Quando no final Everson vem com esse louvor. Então, justamente isso que esse cunho, né, de mensagem que o Senhor me deu nessa noite. Saúde a Madre Igreja com a paz do Senhor Jesus. Já começo dizendo toda vez, né, quando eu recebo a oportunidade, não sou pregadora, esse não é meu ministério, mas amo a palavra do Senhor, amo estudar as Escrituras. E cada vez a gente conhecer não é errado, né? Mas é uma bênção para nossas vidas, porque quanto mais a gente busca, quanto mais a gente entende, mais o Senhor abre nosso entendimento e fica mais difícil de a gente ser confundido, né? Porque estamos vivendo o tempo de falsos profetas. Então é importante que a igreja do Senhor leia e medite as Escrituras para não ser confundida. Amém? Texto bastante conhecido que se encontra em Lucas, capítulo 19, versículo 9. Eu vou passear em duas histórias, né, que são em sequência no livro de Lucas, mas não quer dizer que aconteceram uma após a outra, mas são paralelos que eu vou usar nessa noite para a minha mensagem. Lucas 19. Lucas 19, capítulo 9. Passarei a ler. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também bom este é filho de Abraão. Bem, este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Essa passagem esse versículo se encontra na história de Zaqueu, homem muito conhecido, né? Acho que é uma das primeiras histórias que a gente aprende quando se converte, ou até antes mesmo de se converter, a gente já ouvia falar sobre Zaqueu. E a outra passagem que eu vou usar também é do jovem rico, que também é outra passagem muito conhecida. O tema que o Senhor me deu nessa noite, quando eu meditava e passeava sobre essas duas histórias, o Senhor falava comigo assim: Raquel, conhecer é diferente de ter um encontro com Deus. E eu disse: Senhor, o que é que o Senhor quer falar comigo nessa mensagem? E eu fui ler, fui meditar, e só bradava no meu coração: Raquel, conhecer é diferente de ter um encontro com Deus. E eu fui pesquisar o que é conhecer. Entendi que conhecer é você procurar saber sobre aquela pessoa, tentar imitar suas vestimentas, seu jeito de agir, seu jeito de falar, cumprir tudo ali. Você tem curiosidade sobre aquela pessoa e você passa a conhecê-la. E eu fui procurar também o significado de encontrar. Quando significa encontrar, significa dizer que você estava procurando, não é assim? E quando você procura, é porque você está desejoso de algo. Quando você encontra, você quer estar toda hora pertinho, juntinho, tendo o maior cuidado do mundo para não perder. Porque você queria muito encontrar. E é aí que o Senhor começa a falar nessa noite, né? Aos nossos corações. Quando a grande diferença, né? Começar pelo jovem rico. Todos dois, tanto Zaqueu como o jovem rico, eram duas pessoas riquíssimas, né? Como a própria palavra fala. Não chega a dizer o que era que o jovem rico executava, né? Qual era a sua missão, sua profissão. Mas a Bíblia diz bem claro que eles eram ricos. Todos dois. E todos dois tinham o desejo de conhecer, né, Jesus. De se encontrar com Jesus. Todos dois tinham um vazio dentro deles. Todos dois não eram satisfeitos com tudo que eles já tinham. Porque a palavra diz que eles eram ricos. Então não faltava absolutamente nada para eles. E eu fiquei meditando: Senhor, o que é que o Senhor quer falar sobre isso, né?
O jovem rico, quando ele se aproximou perto do Senhor, ele perguntou ao Senhor o que é que ele precisava fazer para herdar o reino de Deus, o reino dos céus. E o Senhor começou a citar algumas partes dos mandamentos, né? Você deve honrar pai e mãe, não falar falsos testemunhos, não roubar, não matar. Aí ele foi e respondeu para o Senhor: mas, meu Senhor, eu faço isso desde a minha mocidade. Eu quero saber o que algo mais eu posso fazer para garantir a minha salvação. E o Senhor, com sua sabedoria, disse que pegue tudo o que tu tens, né? E venda, divida com os pobres. E siga-me. E a própria palavra fala que aquele jovem ficou muito triste e saiu, né? Cabisbaixo. E eu fiquei meditando. Onde é que estava o tesouro daquele homem? Como ele procurou o Senhor com tanta ansiedade, se naquele momento que o Senhor disse o que ele poderia fazer, ele perdeu aquela oportunidade. Muitas vezes eu e você se encontramos como jovem rico. Estamos na casa do Senhor, lemos a palavra, temos a oportunidade, fazemos a obra aí fora, mas estamos apegados, colocando o nosso tesouro em outras coisas fúteis, né? Queremos o reino de Deus, mas não queremos renúncia. Queremos o reino de Deus, mas não queremos mudança. Então, muitas das vezes eu e você estamos como na posição do jovem rico. Que quando somos indagados por Deus que precisamos de mudança, que precisamos renunciar, nós baixamos nossa cabeça e perdemos a oportunidade da nossa salvação, né? A Bíblia não relata mais sobre a vida desse jovem. Não nos diz se ele teve outra oportunidade. Não nos deixa claro se ele teve outra oportunidade. Mas eu quero abrir um viés nessa mensagem para dizer que eu e você que está aqui nessa noite, não perca a oportunidade de sua salvação. Nessa noite o Senhor nos traz a refletir sobre a vida do jovem rico, para que eu e você venhamos olhar para dentro de nós e perguntar ao Senhor o que é que nós devemos renunciar, do que nós devemos abrir mão, o que é que tem nos impedido de garantir a nossa salvação. Como o nosso irmão Everson falou aqui nessa noite, o que adianta a gente viver uma vida aqui na igreja, vindo todos os dias para a igreja, de segunda a segunda, e no final das contas a gente perder a nossa salvação? Porque é muito mais além. Não significa dizer que você vem para a igreja, que você bota uma Bíblia debaixo do braço, que você está salvo. Existem coisas que nos aprisionam, que nos afasta do contato com Deus. Esse homem, ele conhecia Jesus, mas ele não tinha encontrado com Deus. Porque a pessoa que encontra com Deus, ela realmente muda. Se ela não muda instantaneamente, mas ela pede ao Senhor que ajude ela nesse processo de mudança. Porque o reino de Deus não entra de pessoas de qualquer jeito. Nós precisamos renunciar, nós precisamos pedir ao Senhor para ajudar, para tirar de nós aquilo que nos impede de chegar ao céu. E mais meditando, eu fui à frente e fui lá para Zaqueu. Zaqueu é um exemplo do qual, oposto do jovem rico, do qual eu e você temos que seguir. Zaqueu, ele não conhecia sobre o Senhor. Ele apenas ouviu falar das coisas que o Senhor fazia. E ele, a Bíblia relata que era um homem de pequena estatura. Um homem que tinha dificuldades de enxergar o Senhor naquela multidão. Mas ele não perdeu a oportunidade. E o seu primeiro obstáculo, o seu segundo obstáculo, o primeiro é porque ele era pequeno. E o segundo obstáculo era uma figueira brava. Que se a gente for pesquisar, ela é cheia de espinhos. E aquele homem, ele não se importou de subir para ver o mestre passar. Só que ele não imaginava que o Senhor ia o chamar pelo nome. Ele não imaginava que o Senhor é quem ia encontrar com ele. Ah, irmãos, e quando o Senhor encontra conosco é diferente da gente conhecer Ele. Quando há realmente o encontro do homem com Deus, há mudança de caráter, há mudança de transformação de vida. Então, que eu e você nessa noite venhamos pedir
esse encontro com o Senhor. Se você está aqui assim, essa palavra tanto serve para crente como para não crente. Porque existe muito caso de gente que está 20, 30, 50 anos no Evangelho, mas não se encontrou com o Senhor. Não teve uma verdadeira mudança. Então, nessa noite, faça como Zaqueu, vamos ter ele como exemplo, né? Que ele só queria ver o Senhor porque ele ouvia falar dele. Mas ele não contava que o Senhor ia o conhecer, que o Senhor o ia encontrar e o mandar descer e entrar dentro de sua casa. O ponto mais importante é que o Senhor, ele não faz nada sem eu e você não der o primeiro passo. O Senhor, ele não é como um ladrão que chega, arromba e bagunça, não. O Senhor é educado, é bondoso, é passivo, tem temperança. Então ele só opera na minha e na sua vida quando eu e você damos espaço. E o Senhor só disse a Zaqueu que queria ir lá para a casa dele, jantar na casa dele. E o outro obstáculo que Zaqueu teve foi as pessoas, né? Zombando, dizendo, por que o Senhor tem ido lá para a casa de um pecador? Esse é um obstáculo que eu e você muitas das vezes temos quando decidimos seguir ao Senhor, quando decidimos ter uma mudança de vida. As pessoas, muitas delas preferem que a gente esteja na lama, que a gente esteja destruído, né? Que quando a primeira coisa que a gente se converte, o povo vai e diz, só quer ser santo. Fez tudo no mundo e agora é crente, né? Isso eu acredito que a maioria de nós já ouvimos. Então Zaqueu ouviu também isso naquele dia. Só que ele não se importou. Com muito amor ele recebeu o mestre em sua casa. E o Senhor não disse absolutamente nada, porque a palavra não diz que o Senhor disse nada em sua casa. Diferentemente do jovem rico, que chegou indagando o que precisava fazer, o Senhor não disse para Zaqueu o que ele precisava fazer. Zaqueu olhou para dentro de si e viu aonde ele tinha errado. E viu que ele precisava mudar para poder ter a salvação, para poder a salvação entrar dentro do seu lar. Foi aí que ele reconheceu e disse que ele ia devolver tudo o que ele tinha roubado. E metade do que ele tinha, ele ia dar aos pobres. Então, muitas das vezes, o Senhor requer isso de mim e de você. Atitude, né? Às vezes a gente tem perdido a nossa salvação por tão pouca coisa. Temos apegado a coisas aqui terrenas que não vão nos levar a nada. Temos deixado de fazer o ID do Senhor. Temos nos acomodado. Então, encontrar com Deus significa isso. Quanto mais você o encontra, quanto mais você está ali ligadinho com Ele, mais o Senhor nos dá força. Porque às vezes, devido a um dia corrido, devido a um dia cansativo, se a gente não colocar dentro de nós, pedir força a Deus, a gente não consegue chegar à casa do Senhor. Mas é aqui onde nós nos alimentamos, é aqui onde nós recebemos força. Então, nessa noite temos um exemplo a ser seguido e um exemplo a não ser seguido. A Bíblia fala que onde está o teu tesouro, está o teu coração. Naquilo que você tem guardado como precioso, daquilo que você não quer renunciar por amor de Cristo, você está amando aquilo muito mais que ao Senhor Deus. Foi aquilo que aconteceu com o jovem rico. Ele amou a sua riqueza, ele colocou sua confiança na sua riqueza. E esqueceu que aquele Jesus que ele conhecia, que ele via operando maravilhas e prodígios, podia fazer muito mais. Porque a palavra lá na frente, depois que os discípulos viram o Senhor dizendo aquilo para o jovem, disse, mas quem é que pode nos salvar? Os discípulos perguntavam, né? Muitas das vezes nós estamos também como os discípulos. Andando com o Senhor, comendo com o Senhor, vivendo com o Senhor e limitando o Deus a qual eu e você servimos. E o Senhor responde que o que é impossível para o homem é possível para Deus. Aleluia. Então não é homem nenhum, não é riqueza, não é o trabalho, não é prefeito, não é deputado, não é governador. Não é ninguém que vai te dar. Não tem uma senha, não tem um cartão, não tem nada que compre a sua salvação. É você e Deus, é a ligação direta. Então que eu e você não venhamos fazer como aquele jovem. Perder a sua salvação, perder a sua oportunidade. Talvez a sua última oportunidade, né?
Porque a Bíblia não relata se ele ainda teve outra oportunidade, se ele teve outra chance. A Bíblia não relata. Aquele jovem, ele só tinha um obstáculo para ter sua salvação, que era vender tudo o que ele tinha e dar aos pobres e seguir ao Senhor Jesus. Era a única coisa que aquele jovem tinha. Só que ele preferiu e ele escolheu ficar com aquilo do que seguir a Jesus. Diferentemente de Zaqueu, que tinha muitos outros obstáculos. A sua estatura, aquela figueira, as coisas erradas que ele fazia, porque ele era um cobrador de impostos, então para ele era bom cobrar muito mais do que era para ser cobrado. E ele abriu mão de tudo aquilo para ter a salvação. Então, o que é que Zaqueu nos ensina nessa noite? É que eu e você não devemos colocar nada acima do nosso Deus. Zaqueu quis dizer que nada, ele tinha tudo, ele tinha riqueza, sua casa, sua família, porque a Bíblia diz que ele e a casa dele foram salvos, então ele tinha uma família, tinha tudo, só que faltava em Zaqueu a presença do nosso Deus. Tinha um vazio nele que nada preenchia. Aquele jovem da mesma maneira. Talvez ele já tinha desfrutado dos prazeres da carne, já tinha feito tudo com o dinheiro dele e aquilo não preenchia o seu vazio. Aquilo ali não satisfazia que ele tinha. Então, por isso que ele correu para os pés do Senhor para perguntar o que é que ele podia fazer para arredar o reino de Deus. E, diferentemente de Zaqueu, ele perdeu aquela oportunidade. Muitas das vezes nós estamos assim. Em vez de nós procurarmos primeiramente o nosso Deus, confiar naquele Deus que eu e você servimos, nós vamos procurar tudo. E depois é que nós vamos para a última opção. Quando os médicos dizem, é só Jesus. Quando alguém chega e diz, não, esse problema não vai ter solução, é só Jesus. Depois de rodar mundos e fundos, é que a gente vai descer para o Senhor. Então, essa também é outra lição que eu e você vamos aprender aqui nessa noite. Que Jesus, ele não é a última opção. Não é quando não tem mais jeito que nós devemos procurar Ele. Ele é a primeira e única opção. Porque Ele nos ouve, Ele nos atende e usa as pessoas e as coisas para nos abençoar. Porque nós somos ruins, somos pecaminosos, nós temos origens ruins. Mas se Deus não colocar dentro do coração do homem a bondade, o homem não faz nada por você. Então não se iluda que quando você estiver passando por um problema, quando você estiver precisando de uma provisão, eu vou na casa de fulano de tal, eu vou ligar para o vereador, para o prefeito, alguém que tenha poder, que ele vai resolver por mim, não. Porque se o Senhor não colocar a vontade dentro do coração do homem, você não é abençoado. Então não procure o Senhor quando Ele for sua última opção. Não procure o Senhor quando nada tiver mais jeito. Faça do Senhor exclusividade. Antes de fazer qualquer coisa, busque ao Senhor. Procure a orientação dEle. Peça provisão a Ele. Porque Ele escuta e Ele atende. Ele usa as pessoas para fazer. Não é as pessoas que fazem sem Deus mandar. Então, nessa noite, nós temos 2 exemplos. E eu pergunto e deixo essa reflexão para vocês. Qual é o exemplo que vocês querem seguir? Qual é o exemplo que eu quero seguir? Será que eu tenho apegado tanto a algumas coisas aqui nessa terra? Que tenham me deixado, que isso tem me distanciado de Deus? O que é que eu tenho feito que está me levando para longe, que está fazendo eu perder a minha salvação? Então, nessa noite que vocês venham meditar sobre isso. Que apesar dos obstáculos, porque servir a Deus não é fácil. Costumo dizer, brincar com as meninas. Servir a Deus, ser crente não é um morango. Não é. A gente passa por muita peleja, por muita luta. Mas a nossa diferença para as outras pessoas que não servem, é que o Senhor Ele está conosco a todo momento. Que independente de qualquer coisa que nós venhamos passar aqui na terra, a Bíblia chega até a ser bem profunda. Que nenhum maior sofrimento que você venha passar aqui nessa terra se compara com a alegria que tem preparado lá no céu para nós, nos aguardando, nos esperando.
Então, mesmo que nessa terra você não seja honrado, não seja presenteado, não seja exaltado, aparecido, que ninguém veja o que você está fazendo, não se decepcione, porque a sua morada não é aqui. Nós estamos aqui só de passagem. O nosso lugar está preparado pelo Senhor. E muitas das vezes nós temos se apegado às coisas aqui da terra, mas essas coisas vão ficar aqui, elas vão ser destruídas. Então que nós possamos colocar a nossa riqueza, o nosso tesouro no Senhor. Que o nosso coração venha a ser voltado para Deus. Que as coisas venham se acontecendo e que eu e você venha dizendo: Senhor, mas eu permaneço aqui porque eu quero a minha salvação. Não venha permitir que nada venha roubar e tomar a tua coroa. Porque se você está aqui nessa noite e tem dado importância a outras coisas, que não seja fazer a vontade de Deus, você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Não adianta estar aqui brincando de ser crente. Não adianta estar aqui achando que o Senhor não está vendo o que você faz. Não venhamos perder tempo, né? Não venhamos perder o foco. Porque o Senhor, Ele sabe, Ele nos conhece. E não adianta a gente viver uma vida de só conhecer o Senhor. Que nós realmente devemos nos encontrar. Porque quando encontramos com o Senhor, Ele muda nossas vidas. Então medite nessa palavra que o Senhor nos deu nessa noite. E escolha como exemplo ser o jovem rico ou ser Zaqueu. Amém?